Agora, Marcelo, eu estava dando uma olhadinha, a última pesquisa que, quando você joga no Google, pesquisa presidente 2022, a última que aparece é do instituto chamado Data Veritas, onde o Lula tem 40%, Bolsonaro 30% e o Moro 11%. O que eles falam muito dentro dessas pesquisas é que a reprovação, a rejeição ao Bolsonaro é muito grande. Você acredita que essa rejeição seja tão grande quanto os institutos apontam? E se for tão grande, você acredita que ele possa reverter? Primeiro ponto, que quem rejeita não vai lá votar para rejeitar o candidato, né? Só vai votar quem quer votar no candidato, aprovar o candidato. Esse é o primeiro ponto. Então, quando a gente fala de rejeição, se você pegar numa eleição municipal, a primeira coisa que eu preciso entender, aonde estão aqueles eleitores que me rejeitam, qual é a faixa dele, tentar entender por que me rejeitam para tentar mudar. O caso da rejeição do Bolsonaro, a gente está estudando muito sobre isso. Existe um problema na economia, que não é nacional, é mundial. Existe um problema também com relação à vacinação. São coisas que você pode ir minimizando. A questão, por exemplo, do Auxílio Brasil é uma força que vai ter reflexo nas eleições. Outro ponto importante do Bolsonaro, que também acontece na cidade, Beto, isso é interessante, você faz uma pesquisa três meses antes da eleição e pergunta para o eleitor qual foi a maior obra do governo até agora. Sabe o que acontece? 70% não sabe dizer uma obra. Imagina você, o presidente que não tem hoje uma mídia, ele vai lá e se pronuncia através de redes sociais, que eu posso falar sobre isso. Muitas pessoas acham que as redes sociais é a grande mudança mundial para a eleição, e não é bem assim, ou pelo Telegram, que também não tem, ele tem lá os seguidores dele. Ele não consegue mostrar as coisas que ele está fazendo. Quando ele conseguir fazer, ele tem alguma chance. E outra coisa, Roberto, que a gente precisa entender primeiro o grau de convicção do voto. Esse é o primeiro ponto. Dos 40% que votam no Lula, quanto é muito convicto, quanto é pouco convicto, quanto é pouco volúvel e quanto desse voto é muito volúvel porque votou simplesmente porque ali, eu voto no Lula mesmo e tudo bem. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a rejeição. Qual que é o grau de convicção da rejeição? Será que é uma baixa rejeição? Será que é alguma coisa que eu consigo mudar? E mais do que isso, digamos aí que o Lula tenha 40% e tenha de aprovação 20% de rejeição. 60%. E os outros 40% do eleitorado? Qual é o potencial de trazer para vir votar ou não? O que não está muito claro ainda, e a gente vai perceber, é que a rejeição do Lula é uma rejeição muito forte por motivos muito fortes. O governo ele tem uma rejeição que ele pode manipular, ele pode conseguir com algumas ações, com alguma ação de marketing, mudar. O problema aí é que o presidente não gosta muito da questão de ter um profissional de marketing que entende de comunicação. Esse é o grande problema do presidente. Ele precisa ter dados nas mãos e, de cima dos dados, construir estratégias e depois ter uma equipe profissional de comunicação para que fale exatamente como a população quer entender. Não adianta eu falar do meu jeito e achar que o outro lado está entendendo. Eu preciso ser bem entendido. E ele precisa disso. Não sei se ele vai aceitar a eleição.